oração é o diálogo entre nós e Deus. É por meio da oração que nós desenvolvemos um relacionamento profundo, intenso e íntimo com o Senhor. Sem oração não há vida cristã. A prática da oração disciplinada é essencial para uma espiritualidade vívida e sadia. Portanto, no vídeo de hoje quero conversar com você sobre o tema O que pedir em oração, a partir do texto registrado no Evangelho de Lucas, o capítulo 11, no versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. No texto que lemos, o Senhor Jesus está ensinando aos seus ouvintes, aos seus discípulos, alguns princípios a respeito da oração. A oração é uma prática, é uma disciplina espiritual que deve fazer parte da vida de todo aquele que deseja viver de acordo com a vontade de Deus, de viver para a glória de Deus. Portanto, vamos olhar para o ensino de Jesus e extrair algumas lições. E a primeira delas, que nós podemos aprender a partir do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, versículo 9 em diante, é que nós temos necessidades. Note que o Senhor Jesus ele começa incentivando, instruindo os seus ouvintes, os seus discípulos a pedirem ao Senhor. Ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Por que Jesus nos ensina a pedir ao Pai? Jesus nos ensina a pedir em oração porque nós temos necessidades que somente o Senhor pode suprir nas nossas vidas. Existem coisas que Deus ele dá possibilidades e condições para que nós façamos. E essas o Senhor não fará no nosso lugar. Nós devemos fazer, nós devemos assumir. Porém, existem outras situações que estão além da nossa capacidade e além da nossa condição de resolver, que somente o Senhor resolve por nós, que somente o Senhor faz por nós. E diante dessa verdade de que nós temos necessidades, que somente o Senhor pode atender e suprir por nós, o Senhor Jesus nos ensina a colocar isso em oração, a pedir, a bater na porta, a buscar, a tomar uma iniciativa de recorrer à ajuda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade que nós podemos extrair desse ensinamento de Jesus a respeito da oração é que Deus, em sua bondade, supre as nossas necessidades. O texto diz: pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Note que Deus, o Senhor nosso Deus, quando nós oramos a Ele, Ele reage à nossa oração, Ele responde à nossa oração. Quando nós batemos, a porta se abre. Quando nós pedimos, nós recebemos. Quando nós buscamos, nós o encontramos. E por que Deus atende o nosso pedido? Por que Deus atende a nossa oração? Por que Deus atende o nosso clamor? Definitivamente não é porque merecemos, não é porque nós somos bons, não é porque há mérito em nós, mas porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso. Deus atende a nossa oração porque Ele é bom. Deus é bondade em si mesmo e por isso quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. Jesus nos ensina essas verdades, de que o nosso Deus, por causa da sua bondade, Ele ouve a nossa oração, Ele responde a nossa oração e Ele age ao nosso favor. Então essa é a segunda verdade. Deus, em sua bondade, supre as nossas necessidades. O terceiro aprendizado que nós podemos extrair é que existe um princípio para nós recebermos aquilo que pedimos de Deus. Que princípio é esse? A nossa vontade alinhada à vontade de Deus. O texto diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? E se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou seja, o pai ele não dá ao filho algo que lhe fará mal, algo que lhe fará prejuízos.
E da mesma forma, o nosso Deus, ele não atenderá o nosso pedido, ainda que nós supliquemos, ainda que nós choremos copiosamente na presença dele. Se aquilo que lhe pedimos não for bom para a nossa vida, o Senhor não nos dará. Então, quando Deus nos diz não, é uma demonstração do amor dele por nós. Porque quando Deus nos diz não, ele nos diz não para o nosso próprio bem. Nós é quem somos abençoados quando nós recebemos o não de Deus. Porque o Senhor não nos dará aquilo que nos fará mal, aquilo que vai nos afastar do propósito dele, aquilo que vai nos afastar da vontade dele. Então, é necessário que a gente se submeta à vontade de Deus e que a nossa oração esteja em sintonia com a vontade de Deus. E um último princípio que eu gostaria de compartilhar com você, que nós podemos extrair dos ensinos de Jesus sobre a oração, é o que pedir em oração. Note que Jesus fala que o Pai Celestial, ele dará o Espírito Santo a quem o pedir. Portanto, nas nossas orações, nós devemos pedir a Deus, pedir a Jesus que nos dê o Espírito Santo, que o Espírito Santo habite em nós permanentemente, que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias, que o Espírito Santo nos ajude nas nossas decisões, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude na nossa caminhada. Portanto, nas suas orações, não deixe de pedir ao Pai que te dê o Espírito Santo. Não deixe de pedir a Jesus que batize você no Espírito Santo. Então Jesus, ao falar sobre oração, ele nos incentiva a buscar o Espírito. Ele nos incentiva a pedir ao Pai que nos envie o Espírito, que nos dê o Espírito. Portanto, nas suas orações, peça ao Pai que lhe dê o Espírito. Diante dessas verdades, eu gostaria de compartilhar alguns desafios para a nossa vida na prática. E o primeiro desafio é: ore com confiança. Se você colocou uma causa diante do Pai, confia que o Senhor abençoará a sua vida, que o Senhor responderá à sua oração. Se Ele te der aquilo que você pedir, é porque a sua vontade está alinhada com a vontade dEle. Mas se Ele te disser não, fique feliz, porque o que Deus tem para a sua vida é melhor do que aquilo que você pensa para si mesmo. E um segundo desafio é: ore sem cessar. Nós não podemos cessar de orar. Nós não podemos diminuir a prática da oração. Nós não podemos parar de orar. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, viva em comunhão constante com Deus. Quando você estiver em movimento, ore. Quando você estiver parado, ore. Quando você for se deitar, ore. Quando você se levantar, ore. Quando você estiver atendendo às suas demandas, às suas atividades do dia a dia, esteja em sintonia com Deus. Ore incessantemente, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Pai Santo e Eterno, Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Nós Te glorificamos porque o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe que nós precisamos de Ti. E nesta oração, Jesus, nós Te pedimos em Teu nome, nos faça compreender a Sua vontade, nos faça obedecer a Sua palavra, nos faça andar nos Seus caminhos. Senhor, revela para nós os Seus planos, o Seu querer, e que nós venhamos submeter a nossa vida à vontade do Senhor. Querido Deus, nós Te louvamos pela Sua bondade. Nós temos recebido o Seu favor, não é porque somos merecedores, mas porque o Senhor é bom. Senhor Jesus, nós estamos sujeitos à vontade do Senhor. Cumpra-se em nós o Teu querer e a Tua vontade, no nome de Jesus. E nesta oração, Deus, nós Te pedimos, dá-nos mais da Tua presença, dá-nos mais do Teu Espírito, dá-nos mais da Tua palavra, em nome do Senhor. Nós oramos com confiança e nós oramos ao Senhor, porque a nossa confiança está em Ti. No nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém.